e a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Muito boa noite, queridas amigas, muito boa noite, queridos amigos da Cotter TV. Hoje é dia 4 de setembro de 4 de outubro de 2021, uma segunda-feira, e esse é o Resistência em Debate, um programa que é produzido pela Cotter TV e retransmitido por vários canais parceiros, como o nosso grande canal Resistentes, o canal Jogo de Damas, o canal Letra Selvagem TV, o canal Inteligência Acima da Mídia, o canal Rádio Navarro, o canal A Favela Não Se Cala, e pela primeira vez agora pelo canal Linha 743, um canal do Léo Estopa, que se integra à rede, e assim a gente vai crescendo a rede. Hoje, excepcionalmente, no Facebook ainda tem alguns problemas para as transmissões, talvez nem todos os canais estejam aqui. Como é segunda-feira, a gente sempre tem aqui a presença do nosso querido Crisanto Figueiredo. Boa noite, Crisanto. Como vão as coisas, apesar dos pesares? Não, estamos bem, apesar de tudo, e eu acho que a gente tem que levantar a pauta aí de defender um WhatsApp e um Facebook impresso e auditável, né, Salvio? Vamos ver se Opa, boa, vamos nessa. Bom, mas temos tido... Hoje a gente vai ter uma entrevista muito legal aí com o professor Paulo Pinheiro Machado sobre essa revolta que é tão pouco difundida, né, fora aqui do Sul, que é a revolta do contestado, e a gente tem muito orgulho de falar sobre esse assunto que tem tanto a ver assim, com a nossa terra, com esse Sul que é popular e revoltoso. Eu acho muito legal, vai ser uma entrevista demais, eu estou muito ansioso. Muito bacana. Bom, temos aqui também a presença do professor Paulo Berzotti Filho, né, com a sua nova câmera agora, super nítido. Boa noite, Paulo. Como é que está aí, apesar das coisas do Brasil? Boa noite a todas e todos que nos acompanham, aos vários canais e blogs que nos acompanham. Neste dia de São Francisco de Assis, o santo derrubou o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. Então, também é o dia que é adequado à nossa entrevista. A nossa entrevista. Agora, eu estou com duas imagens do professor aqui, vamos ver. Acho que é essa aqui que está valendo. Acho que deu um probleminha técnico, vamos ver essa aqui. Ele avisou que estava um pouco instável a conexão aqui. Agora sim. Boa noite, professor. Oi, boa noite. Paulo Pinheiro. Boa noite, me desculpem o problema de conexão. Bem tranquilo, então. Como é que estão as coisas em Florianópolis aí, apesar dos pesares? Então, hoje está um pouco frio. Apesar dos pesares, né? A gente sempre tem que dizer isso nessas épocas, né? Tá realmente uma conjuntura. São muitos pesares, difícil, né? 600 mil pesares. Essa semana chegamos a 600 mil. Né? Então, é alarmante, né? A situação do país e, principalmente, a situação política, né? Como quem acompanha o canal de vocês vê isso sempre, né? É uma situação realmente muito séria, né? Mas aqui, apesar de tudo isso, pessoalmente eu estou bem, né? Espero que todos os nossos amigos aí também estejam bem e o público que nos assiste também. Maravilha. Deixa eu lhe estender um abraço aqui do professor Pedro Vasconcelos, que me pediu para fazer isso, que é nosso alagoano aqui, especialista do Canudos, né? E eu quero pedir para o Paulo que fazer essa apresentação aqui do professor. E a primeira pergunta, por favor, Paulo, pode ser? Tá sem microfone. Como eu falei, é uma alegria. Muito obrigado, né, ao professor Paulo Pinheiro Machado, por ter aceitado esse convite. Nós tivemos 2 semanas atrás o Pedro Lima Vasconcelos falando de Canudos, semana passada o Paulo Porto falando sobre a resistência guarani indígena no Brasil, e hoje o professor Paulo Pinheiro Machado, que, entre outros saberes, né, estuda a Guerra do Contestado. Eu queria já mostrar aqui a capa do livro dele, Salve, o autor de, entre outros trabalhos, então, claro, é autor de um livro
Desculpa, Sim. falando por cima, mas eu já vou aqui te apresentar a capa daqui, ó. Isso, legal. É autor desse livro que eu acho incrível, Lideranças do Contestado, e também não falo protocolarmente, não, um livro que a gente leu e que é muito interessante, muito legal. Também é muito bem escrito, né, professor? Quer dizer, a narrativa também nos envolve, além da contextualização histórica, sociológica, sobre esse importante conflito. E queria aqui acho que podemos tirar, Salve, aqui uma primeira pergunta, uma primeira questão, que eu acho que você já deve ter respondido. Assim, o livro, creio que é um livro da editora da Unicamp, é um livro que corresponde ao seu doutoramento, acho que em 2001, se não me engano, talvez o livro maior do que o doutorado, do que a tese, enfim. E eu vou começar com uma pergunta que eu creio que você responde sempre. Mas, enfim, como a gente dialoga aí com as pessoas, que às vezes têm uma noção do contestado, mas não tão detalhadamente, criteriosamente. Quando a gente... sabe, eu sou de São Paulo, estou no Paraná há 23 anos, mas eu sou de São Paulo. E as primeiras vezes que eu li sobre o contestado, eu fiquei impressionado, seja pela violência, né, dos combates, pelo resultado em termos de vidas humanas, mas também pela resistência incrível, pela narrativa, enfim, que tem tantos elementos, né, políticos, religiosos, sociológicos, históricos. É uma narrativa incrível e que, como disse o Crisanto, é pouco conhecida, ou relativamente pouco conhecida, mesmo no Sul, na minha opinião, e no Brasil como um todo, né? É pouco conhecida. Essa seria a primeira pergunta. Por que o contestado é pouco conhecido? Ele foi invisibilizado? Faltou um Euclides da Cunha, alguém que tivesse escrito uma obra que repercutisse? Então, boa noite, professor Paulo, e essa é a primeira questão. Boa noite, Paulo. Boa noite, Salve. Boa noite, Crisanto. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é sempre uma pergunta relevante mesmo, né? E já me foi feita muitas vezes para mim e para outros pesquisadores do contestado, né? E eu acho que há um conjunto de razões que explicam, né, essa situação de silenciamento que aconteceu com um movimento de uma envergadura tão grande, né? O contestado ele foi longo do ponto de vista cronológico, extenso do ponto de vista geográfico, né? E muito impactante do ponto de vista social e político, né? Ou seja, foi um movimento camponês que chegou a um momento de radicalização e guerra de insurgência, uma guerra sertaneja, né? Como muitas das que aconteceram no Brasil, mas foi uma grande guerra sertaneja, né? Então, durante muito tempo, houve, por parte da região envolvida, né, um silenciamento imposto pelos vencedores, né? Então, aquilo, obviamente, também aconteceu em outras partes do Brasil, em outros movimentos, né? Mas isso sempre dura um certo tempo, né? Geralmente não passa de uma geração, né? No contestado durou mais, né? Durou Sim. mais tempo por conta das complicações políticas regionais, né? E eu acho que há elementos de diferentes ordens de explicação aí, né? Primeiro, o Paraná. O Paraná perdeu uma parte do seu território, né, por conta da questão de limites. Não foi nem por causa da guerra do contestado, mas foi por uma negociação que já vinha da questão de limites antes, tinha perdido na justiça e ainda teve uma perda um pouco menor na negociação com Santa Catarina, mas perdeu o território, né? Então, durante muito tempo, as autoridades paranaenses diziam que os sertanejos do contestado não passavam de caboclos atiçados, né, pela política catarinense para criar turbulência proposital, né, e assim para o Paraná perder aquele território. Isso, resumidamente, é a tese do professor Romário Martins e do Instituto Histórico Geográfico do Paraná, e que manteve, né, uma visão assim de, olha, foi um trauma para o Paraná perder aquele território, né? Para Santa Catarina, tem outros problemas também na memória, né?
Porque, primeiro, que a guerra, quando aconteceu, foi durante o governo de Vidal Ramos, que era pai do futuro interventor no Estado e também governador, Nereu Ramos, né? Que foi presidente da República um pedacinho de Depois, tempo. exatamente, ali, né? Teve até um interregno pequenininho ali, num contragolpe do Lott, né? Ele assumiu a presidência da República para dar a posse para o JK, porque ele era do PSD, né? Então, assim, o PSD, que é herdeiro dessa oligarquia Ramos, né, durante muito tempo, mesmo no pós-45, manteve uma pedra em cima desse assunto, né, porque o Vidal Ramos foi um dos primeiros responsáveis a chamar a polícia e a envolver o exército na perseguição dos sertanejos de Itaquaraçu, que não tinham atacado ninguém até então, né? Eles foram atacados. O início da guerra é bem assim, é muito semelhante até ao que aconteceu em outras partes do Brasil, e mesmo em Canudos, né? Em Canudos eles fazem um ataque preventivo, né? A cidadela lá de Monte Santo, né? Então, Belo Monte. Belo Monte, né? Belo Monte, né? Então, assim, claramente ali foi uma agressão, né, preventiva, né? Por medo de uma concentração de pobres, né? Ou seja, no Brasil da Primeira República, uma concentração de pobres era, em si, vista como um perigo de turbulência, né? Porque aqueles pobres não estavam sob a assistência de nenhum coronel, de nenhuma chefia do poder local, né? De nenhum prefeito local. Então, assim, isso já era visto como um momento de insurgência. Então, assim, no caso da oligarquia dos Ramos, né, durante muito tempo houve esse silenciamento. E, por outro lado, a outra oligarquia catarinense, que é dos Conter-Bornhausen, do Vale do Itajaí, né, também não se esforçou e não teve nenhum movimento para retomar a memória do contestado, porque esse era um grupo que queria mais claramente construir a imagem do Estado de Santa Catarina branco, loiro, né? Como tem aí o projeto do Paraná loiro, né? Também tinha, né, de Santa Catarina. É um fenômeno do sul do Brasil, de branqueamento, de europeização das populações, coisa que vem lá do final do século XIX e que continuou século XX adentro, né? Então, a memória do contestado, caboclo, indígena, negro, né, não era uma boa memória para quem queria construir uma imagem de um Estado, né, branco, europeizado. Então, são os açorianos, depois são os alemães, os italianos, são os europeus que vão ser os heróis e os civilizadores e os criadores desse Estado, né? Então, por muito tempo, isso foi, né, assim, mantido muito com uma invisibilidade muito grande. E também havia um temor de novas insurgências. A gente não pode esquecer. Certo. Porque a população do sertaneja do Planalto ainda se mantinha como devota do monge e de toda a tradição, vamos dizer assim, do profetismo popular do contestado, que era ainda um resquício das experiências da Guerra do Contestado, né? Então, logo depois do contestado, né, há uma série de pequenos movimentos que sofrem forte repressão policial, né? Há uma concentração em Mafra, em 1921, né, com o Bonifácio Papudo, um antigo chefe. Há uma outra concentração em Pitanga, no Paraná, quando há a ocupação indígena de Pitanga, os índios tentam retomar aquele território, e o massacre de Pitanga, o massacre dos indígenas, aconteceu depois de um inquérito policial. Os indígenas declaravam que João Maria tinha passado no aldeamento deles, né? E tinha recomendado que tomassem as terras de volta. Então, assim, os caingangues também eram devotos de João Maria, né? Então, há um outro processo do Fabrício das Neves, né, no interior de Concórdia, na região do Irani, que era uma região contestada que passou para Santa Catarina, né? E ali ele também vai replicar o modelo de monges, virgens e redutos, ainda em 1924, 25, vai ser fortemente reprimido, né? Ele, as famílias do Palhano, Perão, né, muitas das famílias que eram de curitibanos
da região de Taquaraçu estavam lá no Irani ainda. Né? Tudo isso são outras revoltas que foram acontecendo? Outros movimentos pós-contestados. Né? Né? Esses, então, são totalmente em 1916, né? Então, assim, no Rio Grande do Sul tem um movimento muito grande, que é o dos monges barbudos, entre 1935 e 38. Né? Eles são também caboclos, são trabalhadores nacionais, pequenos agricultores, poceiros, ervateiros, né? Da região de Soledade, no Planalto do Rio Grande do Sul. Né? E um caboclo lá, o Deca França, recebe uma visita do João Maria. Né? E aí, em torno disso, eles formam uma comunidade. Né? E eles são atacados fortemente pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul na Sexta-feira Santa de 1938. É um massacre, né, que acontece ali, um banho de sangue. Né? E o último movimento de concentração assim, que teve ação policial foi o movimento do Timbó Grande, aqui perto de Lebon Regis e Caçador, no Planalto Catarinense, né, que é o movimento dos Alonsos. Né? De 1942, né, que alguns membros da família dos Alonsos, também são veteranos da Guerra do Contestado, voltam a se encontrar com a aparição de um monge Elias, que ocupava o lugar do João Maria. E aí, assim, a polícia de Porto União vai lá e bate e prende mais de 20 pessoas. Né? O monge Elias vai responder ao inquérito no Tribunal de Segurança Nacional, no Rio de Janeiro, na época do Estado Novo. Né? Aquele mesmo tribunal que condenou, né, os comunistas de 35 e todo aquele episódio, eles também estão condenando, estão julgando o Elias. Ele acaba sendo absolvido, no final, né? Mas foi processado ali. Quer dizer, o discurso anticomunista do Estado Novo é voltado contra os sertanejos, naquele episódio do Timbó e também naquele episódio de Soledade, no Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, incrível, devido a essa conflitividade da região, né, que ainda mantinha essa tensão durante muitos anos, a repressão policial foi largamente estendida nesse território. Né? Então, assim, as pessoas eram marcadas pela polícia. Né? Várias famílias que eu entrevistei nos anos 90, de remanescentes do contestado, né? Em cidades muito pequenas, ali, Lebon Regis, Arroio 30, né? Rio das Antas, pequenas cidades ali do meio-oeste, né? As pessoas diziam, olha, o vô e a avó não falavam nada aqui para a gente. Eles tinham medo que a polícia viesse buscar os filhos e os netos. Né? E esse medo era um medo justificado, porque o período de repressão policial, né, do que na região as pessoas chamam de operação limpeza. Né? Sim. Esse termo é usado lá por eles, operação limpeza. Foi o termo usado pelos coronéis da Guarda Nacional, né, por aqueles, e a própria população acabou incorporando isso. Né? Isso é uma coisa um pouco triste na memória, né? Porque muitas vezes até os descendentes dos que viveram nos redutos reproduziam a fala das autoridades. Isso acontecia muito quando eu comecei a entrevistar as pessoas nos anos 90, muitos nem sabiam o que era a Guerra do Contestado. Eles simplesmente falavam Guerra dos Fanáticos, ou Guerra dos Bandidos. Que era o termo usado. E aí alguns me diziam assim, olha, o meu pai era fanático. Sim. Né? Então, eu ficava chocado com aquilo, né? Eu assim, mas como fanático? Mas ele se dizia, eu sou fanático? Ah, não, ele não dizia isso, ele dizia que ele era mais um irmão. Né? Aí ele começava a recuperar alguma coisinha do que o pai falava. Mas como essa população ficou, vamos dizer assim, à mercê do poder local no fim da guerra, eles tiveram que reproduzir a memória dominante. Né? Como um ato de contrição. Assim, né? Então, assim, eu entrevistei uma senhora que era de uma família de vaquianos também, que eram os que foram empregados pelo governo para a repressão dos sertanejos. Né? E ela, aí uma vez ela me disse assim, olha, tá vendo aquele vizinho lá na frente? Tu quer falar com algum fanático?
Fala com ele, porque aquela família dele é de tudo bandido com cruz na testa. Ela usou essa expressão, né? Com cruz na chocado testa. com isso, com bandido com cruz na testa, né? Que era uma forma deles se referirem às pessoas que tinham ido para os redutos, né? Como desqualificando, né? Chamando de bandido, de fanático, disso tudo, né? E aí eu fiquei me imaginando vivendo numa pequena cidade dessas depois da guerra, entende? É uma guerra civil que aconteceu, né? A população se dividiu, né? Então, assim, você vai morar numa casa sabendo que na frente daquela casa que você mora tem o avô ou o pai da pessoa que matou o seu pai e seu avô. Está morando ali na frente, né? Então, assim, isso era uma situação que chocava. E aí, assim, na época da pesquisa, eu entendi o silêncio nessas pequenas localidades, até por conta desse rescaldo da guerra, né? Que a gente entende assim que há um momento que as pessoas precisam esquecer para tocar a vida adiante, né? Isso eu acho que é psicologicamente saudável até, claro. Né? Mas outra coisa é a memória pública, claro, né? É a rede educacional, são os historiadores, né? São os jornalistas, os memorialistas, os políticos, aqueles que constroem, né, um projeto de memória para uma região, para uma cidade, para um estado, não podem esconder um evento dessas proporções, né? Então, claro que quando eu comecei a trabalhar sobre isso, nos anos 90, já existiam trabalhos importantes, né? Antes disso, o professor Maurício Vinhas de Queiroz, da professora Maria Zaura, do Cabral, né? O filme do Silvio Bach, A Guerra dos Pelados. O filme do Silvio Bach, né? O livro do Douglas Teixeira Monteiro, né? Que é uma obra importantíssima, né? Para a nossa área. Então, o contestado, assim, ao contrário, vamos dizer assim, de muitos outros movimentos, ele não é de grande conhecimento público, mas ele tem uma enorme literatura, né? Uma enorme historiografia. E é muito longa, essa é uma historiografia de 100 anos também, né? Começa lá com os primeiros cronistas militares, né? O Demerval Peixoto, né? Aqueles tenentes que acompanharam o Setembrino de Carvalho, o próprio Setembrino de Carvalho no seu relatório, né? O capitão Vieira da Rosa, né? O tenente Assunção Rocha, né? O outro, o Cerqueira, médico, né, que acompanhou a coluna do Exército. Então, esses primeiros, o José Otaviano Pinto Soares, então, esses primeiros cronistas militares é que vão falar da campanha, né, da guerra em si, do ponto de vista do Exército, né? Sim. Então, mas eu queria... tempo, né? Eu queria, mas desculpe, puxa vida, que é um tema, nossa, é incrível, sinceramente é incrível, esse resgate dos outros eventos, registrar, né, salve que tivemos aí o professor Pedro Lima Vasconcelos, né, importante. Vai um abraço para ele, nossa admiração também, e tivemos o nosso amigo Rodrigo Choinski também aí, que mandou. Eu queria voltar à figura do monge João Maria, que porque primeiro que houve mais de um monge, né? Mais de um monge João Maria, monge José Maria, e aqui no Paraná ainda é muito viva, quer dizer, em Santa Catarina, acredito que sim também, a memória, e eu diria mais a presença do João Maria, porque o segundo João Maria, se não me falha a memória, morreu ali entre 1908 e 1910, ou pelo menos desapareceu, digamos, deixou de ser visto. Mas o senhor contou que falavam que o monge havia aparecido em 1938. E até, por exemplo, meu sogro conta que o pai dele conheceu João Maria. Mas se você fizer as contas, vai dar nos anos 30. Diz, não, o meu pai aprendeu as garrafadas, que era benzedor, e tinha as garrafadas. E várias pessoas eu já conheci, umas tantas, né, que contam de São João Maria, como o povo do Sul o chama, né? Pode explicar um pouco melhor para a gente de São João Maria e como é? É incrível essa figura também. Se me permite só rapidinho aqui, tem uma pergunta, se puder engatar, de dizer qual é a estimativa de mortes.
no conflito? Olha, até hoje é uma estimativa muito grosseira, mas certamente foi mais de 10 mil mortos, né? 10 mil Sendo que mortos. 3 mil em combate e outros mais de 7, 8 mil que morreram de doenças, fome, né? E devido ao cerco, né? E a outras situações de repressão, né? Mas passa de 10 mil, né? E passa bastante de 10 mil, mas a gente não tem um número, ainda hoje é um desafio, né? Para os historiadores. Mas deixa eu falar do monge, né? Hoje nós temos muitos estudos sobre vários monges, né? E, por incrível que pareça, o mais conhecido é o primeiro. O primeiro monge, que é o italiano, que andou por esse território do sul do Brasil e do Prata, né? Ele circulou entre o Rio de Janeiro, Sorocaba, desceu para Buenos Aires e voltou para o Rio Grande do Sul, circulou pelo Paraná, interior de Santa Catarina. Isso seria em que época? Todo o antigo caminho das tropas. Isso foi nos anos de 1844 a 1852. Giovanni Maria Agostini, né? Ele era de Piemonte, né? Na verdade, o Estado italiano nem existia ainda, né? Ele era do norte da Itália, piemontês, da província de Novara, e ele chega no Brasil através dos Andes. Ele desce, primeiro ele vem ele circulou pela Europa toda, chega na Espanha ele pega um navio até a Venezuela. Da Venezuela ele caminha até o Peru e fica um tempo no Peru. Até hoje tem uma grande festa de Motupe no Peru, que é em homenagem ao monge João Maria, né? Isso aparece no filme da Márcia Paraíso, se chama A Maravilha do Século, que são as circulações de João Maria por toda a América, pelas 3 Américas, do Norte, do Sul e Central, né? Recomendo muito esse filme, né? Ele está em streaming, né? Ele está aí eu acho que é na Globoplay. Ele Pode repetir o nome do filme? Se chama A Maravilha do Século. Certo. Né? Porque esse nome foi o nome dado pelo cartão postal que foi feito para João Maria no porto de Havana, em Cuba. E quando ele chegou em Havana, ele já tinha andado por toda a América do Sul, pela América Central e pelo México. E ele contou a história para os habaneiros. Nossa, que história, né? Incrível, hein? Mas esse homem é a maravilha do século. Aí fizeram um postal dele e vendiam aquele postal, né? E é uma imagem que aparece no livro do professor Alexandre Karsburg, lá que fez o doutorado na UFRJ, sobre a trajetória do Giovanni Agostini, né? Então, o Giovanni Agostini, ele não era ordenado padre, ele tinha estudado no seminário em Roma, mas não chegou a ser ordenado padre, porque ele era aleijado na mão. Ele tinha dois dedos aleijados, assim, né? E essa é a descrição que tem dele em Sorocaba, né? Também, quando ele se apresenta na municipalidade de Sorocaba em 1845, né? Aproximadamente, né? Então, o Giovanni ele vai sair como um rezador, um andarilho, né? Querendo viver a vida de eremita, tal como o Santo Antão, que é um eremita lá do início do cristianismo, que fazia... Então, era todo um processo próprio. E ele vai também adotar muito a forma de viver de São Francisco, né? Hoje, aliás, acho que hoje é de São Francisco, né? Então, assim, a vida franciscana e a mensagem franciscana fazia parte do discurso do João Maria, embora ele não fosse ordenado franciscano, mas ele usava um hábito com aquela letra tal, né? A letra T grega, né? Que era próprio dos franciscanos. E ele tinha um discurso que era um discurso católico tradicional, mas ele era fortemente nivelador, né? Então, por onde ele passava no Brasil, ele entrava, pregava nas igrejas e tal, os padres recebiam ele era muito erudito, né? Porque sabia latim, italiano, espanhol, português, muito bem, né? E falava grego também, né?
Mas esse João Maria, ele tinha um discurso que os grandes proprietários não gostavam, porque ele, normalmente, quando ele fazia pregação nas igrejas, ele apontava o dedo na cara dos barões, dos coronéis, e diziam que eram todos pecadores, que todos deviam se ajoelhar frente a Deus. E aquilo fazia com que a população pobre, né, os indígenas e os africanos achavam interessante, né, um homem que chegava assim e promovia esse tipo de bagunça assim, né, no local, né? Então, assim, há alguns episódios em que esse monge se atritou com... É o caso, por exemplo, em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, que era um município muito importante naquela época, do centro da província do Rio Grande do Sul, e o general Andrade Neves, né, que era um dos membros do Partido Conservador da cidade, um pilar do império ali no centro do Rio Grande do Sul, né, tinha dado combate aos farroupilhas. Quando vê esse discurso do João Maria na igreja, ele expulsa João Maria a bengaladas da igreja, né? Então, há relatos sobre isso, né? Da mesma forma, os proprietários vão fazer também uma expulsão do João Maria lá em São Borja, na região lá com a fronteira com a Argentina, né? Terra do Getúlio Vargas, mais tarde, né? Tal. Então, assim... Ele não era muito diferente de outros rezadores, ou mesmo não tinha um discurso diferente do clero, mas era uma pedagogia fortemente niveladora e criava um fator de desestabilização, porque ele tinha uma mobilidade, ele não ficava no território. Então, ele não precisava se relacionar com ninguém do poder local, ele simplesmente saía dali e ia para a cidade, né? Diferente daquele clero que ficava ali, né, numa paróquia e tal, e aí tinha que acabar tendo uma relação política com... Né, é diferente, ele era um sujeito livre, que circulava, né, tal como o padre Biapina, no Nordeste, né, tem outros que fazem. Então, ele tomava iniciativas, ele organizava, fazia com que as pessoas defendessem fontes de água, né, e que erigissem cruzeiros, estimulava que os moradores, os caboclos de cada região, fizessem uma autoassociação e estatutos para cuidar daquelas fontes de água, né? Parece que ele fez isso em Santa Maria, na região lá do Cerro de Santa Maria, onde tem as fontes de água, e também no Cerro do Botucaraí, no atual município de Candelária, que naquela época era Rio Pardo, né? Então, há uma admiração da população. Logo, essas águas de Santa Maria vão ser chamadas de águas santas do monge. Certo, né? certo. Tal como muitas águas santas que a gente tem no Paraná, em Santa Catarina, né? No norte do Rio Grande do Sul também, né? Então, assim, nesse território do monge, que é todo o Planalto Meridional, tem muitas águas santas, né? Que são atribuídas à sinalização do monge. Esse é o primeiro monge, no caso. Pode falar, Paulo. Não, desculpe, esse é o primeiro monge. Esse é o primeiro monge. Né? Esse é o primeiro monge que vai criar essa tradição dessa tradição popular dos monges. Né? De vários mais que primeiro, né? Ele é primordial, né? Porque de alguma maneira ele inicia, né? Ele dá o mote. Ele inaugura, né? uma tradição. Ele inaugura uma tradição. Eu acho que não tem como a gente entender o movimento do contestado sem entender a tradição religiosa e cultural dos monges e a tradição política do federalismo no sul do Brasil. Essas são duas vertentes assim fundamentais para a gente entender o contestado. Né? Depois, daí tem vários outros monges. Tem aquele que vocês mostraram uma foto antes aí, eu acho que dá para colocar. Vamos mostrar agora. A foto, Salve? Vamos lá. Vai nos só um pouquinho aqui, deixa eu preparar. Esse aqui vai ser um segundo monge, também João Maria. João Maria de Jesus, talvez. Esse vai ser chamado João Maria de Jesus, mas algumas pessoas vão chamar de Santo Agostinho também, mas é o de Jesus, né? Ele tem uma foto assim, sentado, e tem uma outra foto de pé. Certo. No mesmo galpão, né? Com os mesmos objetos até, só que ele aparece de pé também, né? Esse aí, provavelmente, é um grego de origem... na verdade, ele é um sírio de fala grega,
né? É que existiam pequenas comunidades gregas na Síria, né? Sim, imigrante também. Anastas Markov, né? E ele chega, através de Buenos Aires, é que ele chega nessa região do Planalto, né? E ele tinha uma fala acastelhanada, né? É essa descrição que as pessoas dão dele. Mas, assim, é tudo presunção, né? São depoimentos muito fragmentados, não tem comprovação muito clara. Tem uma descrição maior dele feita pelo Frei Rogério Neuhaus, que era um padre franciscano alemão que estava em Lages a partir de 1891, né? E que encontrou em 92, na região de Capão Alto, que era o interior de Lages, o João Maria, né? E aí até um confronto entre o padre e o João Maria, né? Porque o padre já tinha a ordem do bispo de Curitiba de proibir João Maria de batizar as crianças. Era uma ordem do bispo, né? Existia uma mudança da igreja em relação ao João Maria. O João Maria nem mudou muito, mas quem mudou mesmo foi a igreja, né? Na virada da monarquia para a república, a igreja vai passar a se distanciar de vários rezadores leigos, né? E vai tentar recolocar uma disciplina nos seus seguidores a partir do clero, fazendo com que as pessoas voltassem a participar das missas, a se confessar e a cair naquela disciplina ultramontana, né? Numa romanização da igreja, né? Que é um processo bastante estudado por vários especialistas, né? O fato é que esse João Maria ele vai ter um discurso apocalíptico. Certo. E sobre esse assunto, o próprio Frei Rogério pergunta para ele, né? O Frei Rogério está dizendo, por que você está dizendo aí que o mundo vai acabar? Aí o João Maria responde, olha, o que eu digo é que está aqui no livro. Ele mostra lá o Novo Testamento do João, né? Que tem um Apocalipse e tal. Sim. Aí o padre diz, mas eu conheço isso. Mas aí o João não está dizendo quando que vai acontecer. Aí o João Maria responde, mas eu falo o que as pessoas querem ouvir. Essa é a resposta que ele dá. Então, ele realmente se coloca na situação de um profeta, na situação social do profeta, né? Que é aquele que interpreta os sentimentos de uma determinada população, uma população que foi fortemente impactada com o início da República. O início da República, aqui no Planalto Meridional, foi uma época de extrema violência, né? Foi a época que coincidiu com a Revolução Federalista. Foi um banho de sangue nos 3 estados do Sul, né? No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná também, né? O combate de Lapa, a ocupação de Curitiba, tudo isso foi parte, né, da Guerra Federalista, né? Então, as pessoas... quando João Maria falava em final do mundo, isso tinha um sentido para as pessoas, né? Tinha um sentido... Claro. Como hoje alguém pode falar isso, né? Cai um sentido para muita gente, né? Mas assim era uma época de aumento do poder local dos coronéis da Guarda Nacional, de um aumento da tributação sobre a população sertaneja e aumento da violência do Estado sobre as populações. A gente tem debatido entre nós, professor, o modo como esse milenarismo, de alguma maneira, é um acesso popular à política, né? E eu imagino que naquele contexto não deva ser diferente, né? A gente está falando de pessoas que estavam sofrendo com a situação de opressão ali da República Velha, né? E, enfim. Assim, é uma forma, é uma reação social local, né? E tem um processo de construção de um projeto comunitário, né, que é o fruto dessa tradição, né? Qual é o projeto comunitário? Esse projeto comunitário vai aparecer bem desenvolvido mesmo nas cidades santas do contestado, né? Mas antes disso tem ensaios disso, né? Um dos ensaios importantes é o Canudinho de Lages, que é um movimento anterior ao contestado, é de 1897, no interior de Lages, né? Um sujeito que passou pela região dizendo que era irmão de João Maria. Isso já foi suficiente para formar uma concentração de
sertanejos, de doentes, de gente querendo curas, né, querendo conselhos e tal, mas principalmente por problemas de saúde, né? Então, a saúde está muito ligada a esse profetismo também, né? E aí, no Canudinho de Lages, o Canudinho de Lages durou 2 semanas. As forças policiais fizeram o primeiro ataque na primeira semana. O povoado tinha 70 casas e 400 habitantes. Era bem pequenininho. Por isso que quem deu esse nome foi a imprensa de Lages. Porque na mesma época acontecia a Guerra de Canudos na Bahia. Ia ser o Canudinho. Então a imprensa dizia: olha aí, ó, isso é um canudinho. Se a polícia não agir, vai crescer que nem um Canudos da Bahia, né? Na época, recém tinha terminado a Revolução Federalista, existiam muitos grupos de maragatos, né, dos antigos federalistas, assim, alçados, né, soltos, né, agindo no território. Então, a repressão foi muito forte porque identificaram entre os habitantes desse povoado, que se chamava de povoado de Entre Rios, né, esse era o lugar que ficava entre os rios Canoas e Pelotas, que são formadores do rio Uruguai, né? Nesse povoado de Entre Rios tinham alguns maragatos, porque muitos maragatos eram também devotos de João Maria. Certo. E lá eles começaram a usar a fita branca no chapéu. A fita branca, em Santa Catarina, era um símbolo dos federalistas, ao contrário do Rio Grande do Sul. Não era vermelho, né, professor? Não era vermelho. Em Santa Catarina, quem usava a cor vermelha eram os republicanos, ou pica-paus, né? Em Santa Catarina, quem usava a cor branca eram os maragatos, né? Só que eles usavam uma fita branca de 1,70 m, que era uma fita longa no chapéu, porque 1,70 m é a altura de São João Maria, é assim que eles diziam. Demais. Então, ali na fita tinha essa fusão das duas tradições, né? Da tradição de São João Maria com a tradição do federalismo. Mas é um federalismo sui generis, aí que eu queria entrar por outro lado, tá? Essa é uma região... Hoje a gente entende a política dos estados como coisas estanques, né? Cada estado tem o seu governador, tem a sua política e tal. Hoje está muito separadinho, né? Naquela época não era assim, principalmente ali no Planalto, certo? Então, quando havia conflito político, o conflito normalmente envolvia todo o território, um território que começava no Uruguai e ia até São Paulo, né? As coisas se encadeavam muito, né? Então, por exemplo, né, a repressão ao Canudinho de Lages aconteceu porque a maior parte dos maragatos do Rio Grande do Sul tinham se exilado no Uruguai. E em 1897, no ano do Canudinho, houve um golpe interno lá no Uruguai e os maragatos exilados no Uruguai apoiaram o governo do Partido Colorado, que era o seu adversário. Normalmente, os maragatos eram aliados dos blancos no Uruguai, do Partido Nacional. Mas aí eles viraram a casaca, apoiaram os colorados e tomaram o poder. Então, o presidente do Rio Grande do Sul, na época, o governador se chamava presidente, né, que nem no Paraná, Júlio de Castilhos, temia por uma nova incursão dos maragatos na fronteira uruguaia com o Rio Grande do Sul, com o apoio, vamos dizer assim, velado do governo uruguaio, que ia ajudar a armar esses bandos para entrar de novo na fronteira, tal como o Gumercindo tinha feito antes, na época da Guerra Federalista. Professor, só um detalhe, por favor, se eu pudesse entrar depois na questão da ferrovia, né? Porque sim. Acho que é fundamental. Talvez eu estou me alongando aqui só porque eu quero falar. Não, o assunto... É muita coisa, e essa ferrovia ela acaba sendo... É que o federalismo que tem no Planalto Catarinense, ele é fortemente... Ele não é um federalismo, vamos dizer assim, das elites dominantes, que era o federalismo do Gaspar Silveira Martins, ou do Barão do Cerro Azul, ou aqui do Eliseu Guilherme da Silva, em Santa que era Catarina. Mais conservador, né? Era um federalismo que tinha uma forte influência platina,
certo? No Brasil tem diferentes vertentes do federalismo. Tem o federalismo Certo. pernambucano, aquele Certo. da Revolução de 17, do Frei Caneca, depois de 24. Tem uma tradição federalista lá no Nordeste muito própria, né? Aqui no Brasil, no sul do Brasil, a tradição federalista mais importante é a influência platina de Artigas, de Rosas, dos farroupilhas rio-grandenses, né? Que tinham um discurso que acabava, vamos dizer assim, cativando lideranças populares que aderiam a esse movimento, como se fosse uma luta contra autoridades impostas de fora. Né? Ou seja, a autonomia dos povos se daria na luta contra autoridades impostas pelos portugueses ou pelos espanhóis, ou autoridades depois impostas por Buenos Aires ou pelo Rio de Janeiro também. Né? Então, lutar contra o poder que vem de fora era mais ou menos a marca desse federalismo popular. Né? E isso cresceu entre algumas lideranças pequenas, né? que não eram... não foram deputados, não foram senadores, né? Não foram grandes fazendeiros. Né? Eram gaúchos pobres, por exemplo. Né? No caso do Rio Grande do Sul, o caso clássico era o Honório Lemes, que era um pequeno fazendeiro, sujeito muito pobre, com a fronteira. O Sun Tzu dos Pampas, né, professor? Era o Sun Tzu dos... Ele tem um livro que se chama Lei Militar, né? Ele dá dicas de guerra na campanha. É o Sun Tzu gaúcho mesmo, né? Mas ele era um cara pobre, né? Ele era um cara pobre. O outro que era pobre era o Leonel Rocha, que era chamado de gaúcho a pé. O sujeito não era nem proprietário de terras, ele era um meeiro, um parceiro, né? Não tinha cavalo. Né? Mas, na época da Revolução, ele juntava 1000 homens. Né? Ele era um comandante, tal como o Honório Lemes. Então, esse pessoal movimentava a plebe rural com uma liderança própria. Então, a gente não pode dizer que as pessoas que participavam desses movimentos estavam simplesmente seguindo o clientelismo coronelista. Não, isso não ajuda a explicar tudo. Né? Assim, existe, né, uma vontade popular de participação da política, daí voltando à pergunta, né, do Crisanto, essa vontade popular de participação ela está muito ligada a essa tradição federalista platina. Né? Então, quando eu digo assim, no caso do contestado, quando eles vão formar a Cidade Santa, eles vão fundir muitas tradições nisso. Né? Na Cidade Santa, ela tem até uma disposição, vamos dizer assim, urbanística, muito semelhante às reduções jesuíticas do Paraguai, as reduções guaraníticas, né, do período. Né? Por quê? Porque isso é uma influência importante. O próprio João Maria, o primeiro deles, era um admirador da experiência missioneira. E ele falava muito disso. Né? Ele até pediu autorização para o presidente da província do Rio Grande do Sul de retirar uma imagem de uma igreja das missões e levar para aquela fonte d'água em Santa Maria, lá no Campestre, em Santa Maria. Né? A fonte uma estátua de Santo Antão, aquele eremita do deserto grego lá. Né? Então, assim, diga. Não, desculpe, é que, puxa vida, eu acho que, Salve, vamos marcar outra entrevista um pouquinho mais para frente. Então, eu estou pensando... Eu ainda não cheguei na queria falar muito dos pica-paus. Olha, precisava dar um recado aqui. Queria pedir a todo mundo que está nos acompanhando, e tem sido muito elogiado, me parece, no chat, que se inscreva no canal, né? Faça como o professor Pedro Lima Vasconcelos, seja inscrito no canal da Quarta TV. E apoiem, enfim, divulguem, né? Divulguem essa live também, vamos divulgar esse nosso saber maior, não só sobre o contestado, como estamos vendo, mas um contexto histórico extremamente rico e variado, nem sempre tão acessível. A gente tirou um mapa aqui, professor, vamos ver... para a gente entrar aqui um pouquinho ainda, porque, como eu digo, como não é tão conhecido, às vezes muitas pessoas que nos acompanham não têm, né? Porque envolve essa questão de terra também.
Então, aqui a gente tem, me parece, nesse tom amarronzado, a região contestada entre os estados de Paraná e Santa Catarina. Quer dizer, no que eu estiver enganado, por favor, me ajude, né? Ou até a região contestada, acho que vai até o Rio Iguaçu, assim, ao norte, né? Tem a região vai até o aqui Iguaçu. Ali, até o Iguaçu, essa né? aí, o que está em marrom foi a parte que ficou com Santa Catarina. Com Santa Catarina, perfeito. Nós temos ali no meio, tem a estrada de ferro, né, que foi construída. Enfim, com base aqui nesse mapa, o senhor pode nos explicar um pouco assim, então, como foi exatamente o conflito? O conflito foi de 1912, 1916, se não me engano, tem essa questão dos limites, tem essa questão da perda da terra, tem a questão dos montes, uma história incrivelmente complexa e rica, mas, enfim, um pouquinho do conflito, da guerra sertaneja do contestado. Então, essa região ali, bem tracejada, né, do Planalto, que tem os numerozinhos onde estão as cidades santas, né? Os números são as cidades santas, é isso? Cada número é uma cidade santa, né? Ali, né? Então, vocês podem ver que elas estão dispostas num território bem espalhado, né? Sim, sem dúvida. Cada uma ali, desde a Campina dos Buenos, que está em Lages, ali do lado, e bem embaixo, né? A número 9, lá, que é o Reduto dos Tavares, que está nas nascentes do rio Itajaí, né? E os outros redutos ali mais próximos do meio-oeste, né? Então, assim, a área de abrangência do movimento foi muito grande, né? Ela ia de Canoinhas a Lages, né? Então, ela pegava todo o Planalto Catarinense, boa parte do meio-oeste, né? Então, eu acho importante, preliminarmente, dizer o seguinte: essa era uma região de fronteira de expansão agropastoril. Certo. Como uma região de fronteira, ela era de ocupação muito recente, né, pelas autoridades municipais, nomeadas pelos diferentes estados até, né? O Rio do Peixe servia como uma divisa provisória. A oeste do Rio do Peixe, o Rio do Peixe ali segue o tracejado da Estrada de Ferro, né? Ali onde tem Videira, Caçador. Videira e Caçador, né? A parte oeste de Videira e oeste de Caçador eram os Campos de Palmas, né? Era a região entre o Iguaçu e o Uruguai, né? Que era um território disputado. Claro que tinha também uma bolsa disputada ali ao lado de Canoinhas, de Porto União, chamada União da Vitória, né? Que era uma cidade só, que se dividiu, né? E uma outra bolsa lá em Rio Negro. Na verdade, são 3 contestados. Tá? Esse mapa aqui está meio simplificado, né? Mas são 3 bolsas, né, de território. Então, havia 4 tipos de problemas agrários acontecendo nesse território. Um primeiro problema era a concentração fundiária em torno das regiões de pecuária, que era um processo mais lento, mas era contínuo. Né? Ou seja, os grandes criadores, muitos deles vindo de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, né? Outros do próprio Paraná, se instalavam na região e ocupavam os campos naturais, né? Que haviam os chamados campos de cima da serra, né? Que nem tem os Campos Gerais no Paraná. Em Santa Catarina também tem várias regiões de campos nativos, né? Que foram os primeiros apropriados pelos mais ricos, né? Os pobres ficavam nos matos. Só que nos matos os pobres iam criando campos, formando invernadinhas e pequenas lavouras. E aí, com o tempo, eles iam sendo expulsos e grilados pelos grandes criadores. Então, esse é um conflito agrário muito forte nos municípios mais tradicionais e antigos, como Lages, Curitibanos e Campos Novos. Um outro conflito era o conflito que acontecia no território contestado, que era a grilagem sobre poceiros indígenas e caboclos, feitas por coronéis da Guarda Nacional, frequentemente ligados à política do Paraná, que é o caso do Juca Pimpão, de Palmas, do Amazonas Marcondes, de União da Vitória, do Leocádio Pacheco, né, da região ali de Rio Negro, da família Pacheco, do Blei Neto, também, que é de Rio Negro, do Arthur de Paula, da região do Médio Iguaçu.
todos eles registravam em cartório paranaense as terras que eram tomadas da região contestada. Então, assim, o contestado, além de ser uma região de disputa de jurisdição entre os estados, ela encapsulava um problema agrário junto. Perfeito. Né? Um outro problema agrário era a apropriação que muitos comerciantes e grandes fazendeiros e políticos do Partido Republicano em Santa Catarina faziam dos ervais nativos. Né? Durante o século XIX, durante o Império, os ervais eram territórios de exploração pública, né? Regulados pelas câmaras. Onde se colhe erva mate, né? Onde se colhe erva mate. Que dava, era nativo, não era plantado, era nativo ali, né? Era nativo. É uma contestação, né? Porque há evidências também de que os indígenas teriam produzido, sim, né? Sim. Certo, hoje, tudo bem. Hoje os historiadores ambientais dizem que os ervais nativos, na verdade, foram formados pelos indígenas. Ótimo, né? Manejamento de floresta. A própria mata de araucária também teria sido fruto de manejo. Enfim, né? Quer dizer, o fato é que existia uma regulação pública do acesso a esses ervais, e o acesso era feito pela população pobre, que tinha, pelo menos no inverno, uma pequena renda em coletar aquela erva mate e vender para os comerciantes. Né? Era assim que funcionava. No início do século XX, os comerciantes vão querer dominar essa produção, dominando os ervais e assalariando os caboclos. Então, muda essa relação. Né? Então, é mais um processo de expropriação que acontece nessa mesma época do início da República. Desculpa interromper, mas seria correto nessa linha de argumentação dizer que uma das diferenças com o Canudo seria justamente uma espécie de acumulação primitiva que ocorreu no contestado, em que os caboclos foram transformados de vendedores da erva mate como produto final em vendedores da sua força de trabalho ali na... Para um grupo, sim, não para todos os sertanejos, certo? Porque vão se destinar aos redutos os mais diferentes setores da população. Nem todos que vão para os redutos eram ervateiros, certo? E acho que também, mesmo em Canudos, aquela população que vai se concentrar no Belo Monte também foi expropriada em outras regiões, né? E vai acabar indo para lá. Né? Mas, sim, eu acho que, em linhas gerais, eu concordo, né, com essa concentração de expropriados. Né? Em linhas gerais, sim, faz sentido. Né? O quarto processo de concentração fundiária é justamente promovido pelas Estradas de Ferro São Paulo-Rio Grande, que é uma concessão que o governo federal vende para várias companhias, primeiro para um grupo do engenheiro, depois vai para um grupo francês, e aí, em 1907, quem adquire essa concessão é o grupo do Percival Farquhar, que é a Brazil Railway Company, né? É um engenheiro norte-americano que era o CEO, né, dessa empresa que trazia capitais de Paris, de Londres e de Nova York. Né? Ela puxava capitais dessas três bolsas de valores. Né? Ele não era exatamente dono, né? Ele era um executivo contratado, né, para dirigir isso. Mas não era um executivo qualquer, porque ele era uma pessoa que detinha contatos políticos na República, né, com membros do governo federal, né, e conseguia mais facilmente essas concessões. Né? A Madeira Mamoré, lá na Rondônia, foi dele, abastecimento de iluminação elétrica, o porto no Rio de Janeiro, o Porto de Santos, o Porto do Rio, ele vai também pegar como concessão, ele vai ter outras concessões na América Latina, é um monopolista do início do século XX. Né? Agora, aqui, o que vai acontecer? O governo da República vai conceder para essa companhia o direito de exploração das faixas laterais da Estrada de Ferro. Né? Nos dois ramais, que é o ramal norte-sul, aquele que desce de União da Vitória para Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul, e no ramal leste-oeste, que vai de União da Vitória, passa por Rio Negro e se destina a São Francisco, ao Porto de São Francisco, em Santa Catarina. Então, assim, o território é cortado
de 2 fatias. E ao longo de até 15 quilômetros de cada margem da estrada de ferro, das terras consideradas públicas, né, a companhia podia explorar a madeira e introduzir colonos europeus, né? Aliás, esse era o contrato que o governo federal fazia, né? Mas ela fazia a estrada e ficava com as terras que margeavam a estrada para os dois lados. Isso é um território gigantesco, né? Um território muito grande, né? São milhões de hectares, né? Então, e justamente do território mais valorizado pela construção da estrada de ferro. Ah, claro. Que é o que está do lado da estrada de ferro. Que é o que está do lado, né? Então, assim, aquelas terras de matas que não valiam nada vão começar a valer agora, por causa da estrada de ferro. Né? Perfeito. Porque a exploração madeireira vai ser viabilizada pela estrada de ferro, né? E as autoridades anunciavam isso nos jornais, com banda de música, apresentando o progresso chegando, né, ao sul do Brasil. Mas é bem o progresso que a gente conhece na tradição brasileira, né? É um progresso que agride a população nativa, né? Ou seja, desloca compulsoriamente as populações locais, introduz uma população, né, europeia, né, e promove um impacto ambiental enorme também no território, né? Então, assim, por isso que o contestado ele representa determinados elementos, né, que são próprios de uma experiência brasileira e latino-americana muito importante, né? Que é a resistência aos chefes do poder local, aos caciques, aos coronéis e tudo mais, é a resistência a uma estrada de ferro ligada ao capital estrangeiro, né? Então, assim, normalmente o contestado sempre foi muito visto como uma curiosidade, uma especificidade regional, né? Uma coisinha específica e local, né? Regional bairrista, né? No sentido mais restrito do termo. Né? Mas, no entanto, o contestado é um elemento de luta pela terra, de luta por liberdade, de luta contra a exclusão social, contra a violência, né? E contra esse tipo de capitalismo que o Brasil e a América Latina vivenciou forte e vivencia, né, fortemente. Portanto, uma resistência ao movimento de modernização global do capitalismo, né? Um movimento que estava se localizando ali. Que modernização é que nem progresso, é uma palavra bem bonita, mas que a gente sabe como é que é na prática para essas populações, né? E o conflito? Sim. E o conflito em si, a parte, digamos, mais ou menos bélica, ela se inicia, dura 4 anos, há também uma resistência sertaneja, enfim. Então, o conflito tem várias fases, né? Então, o primeiro episódio que aconteceu com o curandeiro José Maria foi o início do conflito, né? Certo. Que é o episódio de 1912, né? Quando José Maria ele era apenas um curandeiro. Não é João Maria agora, José. Não é o João, é o José, né? Ele se apresentava como curandeiro e as pessoas sabiam que ele não era João Maria, não faziam essa confusão, né? Só que ele era um curandeiro muito hábil, assim, eu conheci pessoas que se trataram com José Maria, né? Foi, né? E eles diziam que ele era um cara que sabia curar as pessoas, né? Então, ele ficou famoso porque ele curou a esposa de um fazendeiro de Campos Novos, que ela tinha a doença sagrada. É assim que os caboclos diziam. A doença sagrada é um nome muito antigo que se dava para convulsões, epilepsia, né? As pessoas têm um problema neurológico, tá? Tem epilepsias e tal. Então, ela tinha ataques epilépticos com frequência, né? E o que aconteceu é que ele fez um chá lá para a moça, era uma esposa jovem do fazendeiro, né? E a mulher nunca mais teve ataque epiléptico. Aquela notícia se espalhou por todo o Planalto, né? Então, as pessoas começaram a ir para essa fazenda, que é a Fazenda do Espinilho, em Campos Novos.
Eu visitei essa região, um lugar muito bonito, assim, é Campo Capãozinho, sabe? Aquelas coxilhas assim, com uma mata no fundo, né? Um lugar muito bonito. Mas ali o fazendeiro ele vai relatando assim, que ele tinha que matar uma res por dia, uma cabeça de gado por dia, para alimentar as pessoas que iam procurar o José Maria, né? Para pedir receitas e tal. Então, uma res por dia dá para alimentar muita gente, né? Por mais magrinho que seja o boi, já dava um movimento, né? Então, com essa fama feita, em agosto de 1912, o José Maria foi convidado para ir na festa anual que acontecia numa comunidade próxima a Campos Novos, que é a comunidade de Taquarussu, né, no município vizinho de Curitibanos, né, que tem esse nome Curitibanos, mas era um município catarinense, né? Já era catarinense na época, né? E ali em Curitibanos tinha uma política local muito radicalizada entre dois coronéis, né? Que era o coronel Albuquerque, que era o chefe municipal há 20 anos, né? Ele dava as cartas na política ali local. Não, 20 anos não, uns 15 anos ele já dominava a política local. E o opositor político dele, que era o Henriquinho de Almeida, outro coronel da Guarda Nacional, que era primo daquele fazendeiro de Campos Novos. Certo? Então, quando José Maria vai para Taquarussu, o coronel Albuquerque ficou desconfiado que aquele aumento da popularidade de José Maria em torno de Taquarussu podia representar um reforço ao seu opositor político, né? Achava que o monge podia estar a serviço do seu adversário político. E não estava, né? Mas, por conta disso, né, e já desconfiando que não tinha o controle sobre aquela concentração de pessoas, a festa tinha até passado, mas a concentração em torno de José Maria não diminuía, porque chegavam mais pessoas para aquela região, né? E contam as pessoas que ali, num desafio de trova, de viola, né, naqueles desafios de portia, né, houve um violeiro que defendeu a República e outro violeiro defendeu a monarquia. Um evento assim, numa das noites, né? Um desafio e o que defendeu? Um desafio ali, de repentismo político. Que era bem comum naquele tempo, né? Ainda tem hoje, né, em algumas regiões. Né? E o homem que defendia a monarquia ganhou o desafio. Ganhou, né? Claro. Ganhou o desafio, mas isso foi... Mas aí todo mundo terminou aquilo, tomaram um pouco de cachaça, acabou a festa. Mas o coronel Albuquerque usou disso como pretexto para mandar um telegrama para o governador dizendo que existia uma concentração monarquista em Taquarussu. Né? Claro. Aí o governador manda uma volante de 30 soldados de Florianópolis, né, que chega em Taquarussu, só que José Maria resolve não confrontar. Ele dissolve a concentração, segue com 40 homens em direção ao oeste, atravessa o Vale do Rio do Peixe e vai para o município de Palmas, sob a administração do Paraná. Né? Podia pôr um mapa de novo, grande... Oi? Podia pôr um mapa de novo, talvez? Isso, pode ser. Atravessando o Rio do Peixe, ali, ó, é a oeste de Videira, ali, né? Certo. Na oeste de Videira, ele vai em direção ao banhado grande de Irani. Né? O Irani era um distrito, né, de Palmas, do município de Palmas. O município de Palmas, naquela época, ele ia do Rio Iguaçu até o Rio Uruguai. Era todo aquele oeste ali, era sim. Palmas. Né? Então, chegando ali, o que acontece é que a imprensa de Curitiba vai dizer que José Maria é um encrenqueiro enxotado pela polícia catarinense de propósito para o território contestado, para criar confusão no território contestado, e isso poderia justificar o emprego da tropa federal, né, no território,
E eles temiam que a tropa federal podia executar uma sentença de limites que Santa Catarina já tinha ganhado no STF. Né? Santa Catarina ganhou esse território no tapetão, né? Ganhou no STF em 1904 e foi confirmado em 1909 e 1910. Né? O Paraná fez de tudo, recorreu, contratou Rui Barbosa, botou dinheiro e tudo, mas perdeu lá no tapetão. Só que o Paraná não entregava, né? Porque o STF, naquela época, não tinha tanto poder assim. O Paraná dizia o seguinte: enquanto não houver uma lei de execução de sentença de limites, não pode ser executada essa sentença. Então, assim, foi um empate político a coisa, né? Entre os dois estados, né, que disputavam aquela jurisdição. Mas os sertanejos não estavam antenados para isso. Eles simplesmente queriam sair da alçada da polícia do Coronel Albuquerque, né? E foram para o Irani. Aí, o que acontece? Em Curitiba, se forma uma grande expedição do Regimento de Segurança, que é o nome da antiga Polícia Militar do Paraná, né? Colocam o chefe do Regimento de Segurança, que era um capitão do Exército, que era coronel da Polícia do Paraná, João Gualberto Gomes de Sá. Né? E aí o João Gualberto vai com uma unidade muito grande, com mais de 150 homens. Né? Ele vai deixando esses homens meio que no caminho. Ele chega lá no Irani só com 50. Né? E vai com uma metralhadora Maxim, né? Aquela metralhadora de tripé, daquelas que se usavam na Primeira Guerra Mundial, né? Que ele vai com intenção de fazer um estrago, né? E ele tinha dito que em Curitiba, né, que ele ia trazer os sertanejos amarrados a cordas para desfilar nas ruas de Curitiba, né, para mostrar o poder do Paraná sobre aquele território. Né? Era um sujeito que tinha algumas ambições políticas, né? Parece que ele estava sendo cotado para ser prefeito de Curitiba e tal. Ele era pernambucano originalmente, né? Mas o que acontece é um desastre, né? Porque a expedição do João Gualberto chega aos campos do Irani, né? E o prefeito local, o Domingos Soares, tenta até uma negociação, uma mediação, mas o João Gualberto vira a mesa e diz que não quer negociar com José Maria. Né? E ataca. O José Maria teria entendido que teria 2 ou 3 dias para dispersar o pessoal dele, mas em 24 horas tem um ataque do João Gualberto. Né? Mas como o José Maria tinha bombeiros, né, no território, bombeiro eles chamam como um espião, né? Bombeiro é quem fica bombeando, né? Vai lá bombear no acampamento do outro, né? É o nome que eles dão para um espião, né? Então, os sertanejos tinham bombeiros, né, no acampamento dos militares, que acabaram avisando: vai vir um ataque aí e tal. Então, o José Maria se prepara. Mas o José Maria diz para o pessoal do Irani, para as famílias de lá, os Perão, os Fabrício das Neves, Fragosos e todo aquele pessoal lá, ele diz o seguinte: olha, eu sei que eu vou morrer, né, mas vocês não passem do meu sangue, porque eu vou voltar no ano que vem junto com o Exército Encantado de São Sebastião. Né? Essa é a frase dele. Né? E os relatos que a gente tem do combate, principalmente do pós-combate, que é o relato de um tenente da Polícia do Paraná, que é o Tenente Ferrante, né? Ele fala também que os sertanejos do Irani estavam tomados, né, de um sentimento religioso muito forte. E o José Maria morre no confronto junto com o João Gualberto. Morrem os dois chefes. Né? E a Força Paranaense é destroçada, mas também morrem 10 sertanejos. Né? Então, morrem 11 soldados, 10 sertanejos, morre o comandante da Polícia do Paraná, a metralhadora que ela engasgou e não funcionou. Né? Até hoje ela é exposta nos museus aí e tal, mas ela não funcionou. Né? Que foi a sorte dos sertanejos também, né? Porque eles foram para um combate à arma branca. No final, foi a facão. Né? Então, e esse combate foi muito rápido. Né? E, a partir dali, o próprio Ferrante disse que os sertanejos enterraram José Maria numa cova rasa e só com tábuas em cima, porque acreditavam que um tempo ele ia ressuscitar e tal. Né? Bom, passa o combate, passam alguns meses,
os militares mandam várias expedições no território, inclusive o Exército Nacional estava acompanhando, não participou da expedição do João Galberto, mas estava acompanhando, né? O Exército manda o Coronel Pirro, né, da 11ª Região de Curitiba, passa por lá, e aí o relatório que o Coronel Pirro dá é o seguinte: olha, morreu o principal líder dos sertanejos, que é o José Maria, eles dispersaram, então acabou o contestado. Né? Sensação, e a própria imprensa vai dizer: olha, acabou o movimento contestado, foi só um combate do Irani, morreu o monge. E a experiência que o Exército tinha era essa, que morrendo a principal liderança carismática, né, os sertanejos não iam voltar a se encontrar. Só que o José Maria tinha contado aquela história, né? Então, ele é milenarista, o conselheiro ele não, né? Segundo, ele deixou essa espera, né, para o pessoal. Então, o que acontece? Passa um ano, né, passa até um pouco mais de um ano, e as pessoas começam a dizer que tinha um movimento esquisito entre os sertanejos do contestado, do Planalto, né? E o que era esquisito é que todos começavam a falar que qualquer nuvem com um desenho diferente, eles diziam que, olha, será que aquilo já não é o Exército Encantado de São Sebastião? Né? Então, será que não vem uma... O Exército Encantado de São Sebastião é uma síntese muito estranha também, né? Muito curiosa. Porque não o São Sebastião cultuado no Planalto de Santa Catarina é aquele santo romano. O São Sebastião romano, aquele flechado, né? Que tem aquela estátua, né? Flechas e tal. Só que esse santo romano não tem um exército encantado. Quem tem o exército encantado era o rei. É o rei. Dom Sebastião. Aquele que morreu, que na verdade não morreu, ele sumiu, né? Em Alcácer Quibir, com um exército inteiro, né? Então ele tem lá um exército encantado, né? Então isso é uma mistura de duas tradições ali que os sertanejos fizeram. Isso. Que coisa então eu acho que isso é interessante no contestado, né? Normalmente tem muitos estudos clássicos, né, que tentam entender o milenarismo a partir daquelas tradições clássicas judaico-cristãs, né, que são importantes, mas não explicam tudo. Porque aqui a gente tem um milenarismo mestiço, né? Que ele vai agregar tradições religiosas africanas, indígenas, né? E vai fazer uma síntese muito própria. Né? Eles vão se apropriar de determinados textos de outro contexto, né? Para o uso local, como, por exemplo, a Gesta Carolíngia, né? Que é a história... a Gesta Carolíngia é aquela história do Carlos Magno, com os pares de França, né? E que é uma história de cavalaria, uma história medieval, né? No entanto, isso vai ser lido lá na festa de Itaquaruçu por um caixeiro de Laguna, de uma casa comercial, né? E os sertanejos vão gostar daquilo, né? Então, assim, esses textos eles tinham também uma divulgação pelas leituras públicas, né? Então, mesmo a população não alfabetizada acabava tendo contato com esses textos e assumindo esses personagens e se identificando com determinados valores da cavalaria, que é aquela questão da luta contra o infiel, né? A defesa de uma santa religião, que eles consideravam que eles eram defensores da santa e verdadeira religião, né? E que o infiel, no caso, na Gesta Carolíngia, são os muçulmanos, né? Então, ali, o infiel, para eles, são os peludos, né? Que depois eu vou até explicar essa diferença entre pelados e peludos, né? Mas, assim, eles vão agregar uma série de coisas a esse processo que, entre a Batalha de Irani e o segundo Taquaruçu, que tem um segundo Taquaruçu, que se forma com os sonhos da menina Teodora. Né? A Teodora era uma menina de 11 anos, neta do festeiro de Itaquaruçu do ano anterior, aquele que tinha convidado José Maria, que é o Eusébio. Nós estamos agora em 1913, portanto. Já estamos em dezembro de 13. Em dezembro de 13. E ali, em dezembro de 13, se forma um segundo Taquaruçu. Só que esse segundo Taquaruçu, em torno dos sonhos da Teodora,
ele não é uma festa e nem é uma concentração em torno de um curandeiro. Ele é uma cidade santa. Ele é aquilo que o Eusébio chamava de uma nova Jerusalém, uma terra da justiça e do bem-estar. Ela tem esse sonho, a menina? A menina sonhava sonhava com José Maria. Certo. E dizia que José Maria mandava os seus seguidores se apresentar novamente em Itaquaruçu. Essa imagem aparece no filme do Bach, né, professor? A imagem da menina virgem que fazia previsões. Aparece. Né? Embora não seja a Teodora, né? Porque o Silvio Bach ele pegou vários personagens e colocou em um só, né? Então ele coloca várias virgens em uma só, vários monges em um só, né? Ele está muito baseado naquela narrativa do Guido Vilmar Sassi, da Geração do Deserto, né? Que é a ideia de que eles vão passar por uma migração de Itaquaruçu para Caraguatá, como se fosse uma libertação, tal como a saída dos judeus do Egito em direção à Terra Prometida. Então, ele faz essa construção em analogia ao texto bíblico, né? Que é uma construção interessante, né? Mas, assim, ali o que acontece é que quem, de fato, chefiava Itaquaruçu era Eusébio e sua esposa, Dona Adúlcia, Dona Querubina, né? A Querubina e que era uma senhora lá que comandava também um reduto, tanto quanto o próprio Eusébio, né? Mas só que eram pessoas mais velhas, e eles interpretavam os sonhos da Teodora, né? Mas essas crianças videntes, elas tiveram um tempo de chefia muito rápido, muito curto. O período de governo, vamos dizer assim, entre aspas, da Teodora foi uma semana e um pouco mais. Foram uns 8 ou 10 dias, não passou disso, né? Depois tem a chefia do Manuel, que organizou a unidade dos pares de França dentro de Itaquaruçu, né? Parece que essa unidade já tinha sido organizada em Irani, mas não é muito claro isso, né? Então, ela é reorganizada em Itaquaruçu. Os pares de França, eles estão ali como aquela história do Carlos Magno, mas eles são guerreiros e, ao mesmo tempo, conhecedores da santa religião, como se fossem, assim, templários, né? Assim, são guerreiros, mas são conhecedores da santa religião. Eles levavam rezas fortes em patuás, né? Para fechar o corpo. Né? Fechar o corpo não é uma coisa muito católica, né? Mas eles fechavam o corpo com essas rezas fortes. Então, aí vem aquela coisa das influências africanas, indígenas, né? E cada reza forte era personalizada para aquele indivíduo que estava aportando, né? Eu entrevistei um filho de uma imigrante lá da região de Irineópolis, que a mãe dele estava no reduto, era uma das poucas pessoas alfabetizadas, e ela fazia as rezas fortes para cada um dos pares de França, lá daquela região norte do Contestado, né? Porque eles não sabiam escrever, mas eles queriam ter a reza forte, né? Porque eles sabiam que aquilo era... E a reza é para aquele sujeito, tem que estar nominado o nome dele, e às vezes ela tem uma estrutura muito semelhante àquela prece de São Jorge, né? Que você não vai ser atingido... Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, tenham mãos e não me toquem. Nem por fogo, nem por faca, nem por ferro, nem por pensamento me alcancem, né? Então, tem algumas... Tinha também a reza da pólvora e da espoleta, né? Entre a pólvora e a espoleta, Jesus Cristo fez a morada, né? Então, espada elétrica, né? Então, eles têm várias palavras assim que tinham, né, um apelo muito forte para aqueles grupos, né? Mas, assim, isso também é uma especificidade da cultura popular brasileira em geral, né? Sim. Porque a gente tem alguns relatos que soldados brasileiros na Guerra do Paraguai também levavam rezas fortes em patuá. Então, isso não é só uma coisa exclusiva dos sertanejos do Contestado. Eu acho que o Contestado nos abre essa janela para a cultura popular.
mas ela está Sim. presente também em outras tradições do Brasil, né? Essa coisa de fechar o corpo com reza forte, ela é muito mais ampla do que o contestado, né? Então, assim, o que acontece é que em Itaquaruçu, esse segundo Itaquaruçu, em dezembro de 1913, já se forma como uma pequena vila com 400 habitantes, né? Eles sofrem um primeiro ataque logo depois do Natal de 1913, mas é um ataque fracassado, né? Desse ataque são 2 colunas da Polícia Catarinense e uma coluna do Exército já participando. É um desastre esse ataque, eles perdem as mulas, perdem até as munições e as armas, os sertanejos conseguem se armar pela fuga da tropa, eles só tinham... Até então, os sertanejos só tinham aquelas espingardas pica-pau e as Winchester do tempo da campanha federalista. Eram armas antigas, assim, né? Então, eles até conseguem alguma coisinha ali com o que o Exército abandona. Mas aí, em 1914, em fevereiro, vem uma grande expedição, né? Uma grande expedição. Os sertanejos sabiam que seriam atacados, então começaram a construir um segundo reduto, de Caraguatá, 30 quilômetros ao norte de Itaquaruçu, né? E quando eles estão construindo Caraguatá, todos os homens foram deslocados para a construção de Caraguatá. Só ficaram em Itaquaruçu mulheres e crianças, e velhos. E quando estão essas crianças, mulheres e velhos, é que acontece o segundo e derradeiro ataque a Itaquaruçu, que é um massacre. Não é nem um combate, é um massacre, né? É uma população indefesa que é cercada e bombardeada pelo Exército, né? A descrição que o tenente Cerqueira, que era o médico do Exército, dá para isso é uma coisa aterradora, né? Ele diz que o reduto foi bombardeado durante 2 dias e 1 noite, né? E foi bombardeado varado com canhões? Sim, com peças de artilharia. Eram morteiros de Schnerples, né? Aquelas são morteiros, né? É uma peça de artilharia mais móvel do que os canhões, porque eles não conseguiam deslocar canhões naquele território todo irregular, né? Mas esses morteiros foram mais de 280 ogivas de morteiro que eles largaram em cima do Itaquaruçu, né? No dia seguinte, só tinha uma velha viva, louca, dentro do reduto. O resto era um amontoado de pernas, cabeças e braços separados dos corpos, misturado com pedaços de animais e pedaços de madeira queimada. Assim, é a imagem de uma guerra moderna, tal como a Segunda Guerra Mundial, sabe? Assim, Guernica, né? É uma Guernica imagem do Sul. É uma Guernica, né? Porque essa população já tinha visto muitas guerras. Já tinha visto a Guerra Federalista, já tinha visto outros conflitos, Guerra do Paraguai e outros, mas eram guerras de homens contra homens, certo? Não tinha, não era parte da experiência deles ver um ataque à população civil nesse nível de violência e de tecnologia, né, que foi empregado ali. Então, isso revoltou a população do Planalto. Então, a partir desse ataque, dia 8 e 9 de fevereiro de 1914, os redutos começaram a crescer e a se multiplicar, né? O próximo reduto, de Caraguatá, tinha 3.000 habitantes. Os outros redutos de Caçador Grande e Bom Sossego, 5 a 7 mil habitantes. O maior de todos os redutos, o reduto de Santa Maria, ele tinha mais de 20 mil habitantes, porque o próprio capitão Tertuliano Potiguara, que foi o responsável pela destruição de Santa Maria, num raid que ele fez do norte em direção ao sul, né, ele contou que tocou fogo em 5.500 casas e mais de 20 igrejas, que faziam parte desse grande reduto de Santa Maria, que era um reduto ao longo do Vale do Rio Santa Maria, que hoje fica no município de Timbó Grande, né? Ali na Serra, no Planalto Catarinense, né? Aliás, um dos municípios com os mais baixos IDHs, né, do estado de Santa Catarina. Ainda uma população cabocla, né, muito pobre, né, muito desassistida, né,
Tem isso também, né? As regiões mais pobres de Santa Catarina são formadas por remanescentes do contestado. Então, a guerra ela tem duas fases, eu posso dizer, 3 fases. Né? O primeiro é aquele episódio isolado lá do Irani, em 1912. Certo. Aí tem um período de parúzia, né? Uma espera de 1 ano, que é um período de reelaboração mística. Né? O professor Douglas parúzia, né? Monteiro vai chamar disso, né? O Vinhas de Queiroz chamava atenção disso também. Ou seja, os sertanejos, em 1912, eles tinham uma simpatia vaga pela monarquia. Já em 13, eles vão se apresentar como monarquistas. Claro. Mas não a monarquia dos Bragança, não é a monarquia dos filhos da Isabel, nada disso. A monarquia de Jesus e São Sebastião. Né? A monarquia é a lei do céu, é a lei de Deus. Né? Então, é uma monarquia celeste que não tem rei, certo? É um regime bem peculiar. Né? É uma monarquia sem rei, e há todo um projeto caboclo que vai se formando a partir dessa monarquia celeste, baseada na Cidade Santa. Na Cidade Santa, onde... e aí eles vão reproduzir uma frase do José Maria: quem tem, mói, quem não tem também mói, e no fim todos ficam iguais. Né? Ou seja, moer é moer o milho no pilão. Né? Então, assim, quem tem, mói. Quem não tem, vai moer também, porque vai ganhar de quem tem. Né? Ou seja, existia um uso em comum dos recursos de alimentação, principalmente dos recursos de subsistência, né? Porque era considerado até imoral alguém vender alimento dentro do reduto. Né? Já que eles faziam a moeda que é uma espécie de imagem popular ali do capital, né, que estaria distribuído. E que interessante, essa imagem do reino que não tem rei, me veio à mente agora aquela famosa canção do Geraldo Vandré, né, a Disparada, né, que tem a conscientização do camarada ali, se dá por essa imagem do reino que não tem rei, né, dele ser o mensageiro de um reino que não tem rei. Sal... Não, desculpe, Salve, como é? Pois então, a gente está aqui estouradaço, né? Já passamos de 1h30. A gente tem que trazer o professor de novo, né? Porque a gente está em 14, o negócio vai até 16, né? Você não acha mais apropriado? Com certeza, tem que fazer o Paulo Pinheiro Machado, episódio 2, episódio 3. Daqui... talvez no começo de novembro, não sei, em algum momento assim. Pois só tem que ver a agenda aqui com o Marcelo, né? Porque acho que não dá para parar aqui e também não dá para continuar, porque senão a gente é muita coisa ainda que está em aberto e todas importantes. Não dá para ficar sem nada, né? Sem alguma coisa dela. Inclusive, eu quero lhe convidar publicamente para a nossa nova plataforma de cursos. A gente começa essa semana uma plataforma de cursos. Quem sabe a gente consegue fazer um curso mais extenso, né, com mais aulas, né? Eu sou o primeiro inscrito, claro. Eu acho que seria muito legal um curso sobre o contestado, porque dentre as mais importantes, talvez seja menos conhecido dos conflitos, até porque é mais complicado de entender, né? Tem mais variantes. Esses vários aspectos. E é muito legal, professor Paulo, a paixão com que você fala do assunto, o envolvimento que você tem, a gente sente que é uma coisa verdadeira, né, e arraigada. E saber tantos nomes de pessoas, de coronéis, de localidades, as datas. Eu sei que... Porque isso só advém depois de muito, muito tempo, né, de dedicação e a pesquisa que foi feita, enfim... Acho que temos que continuar e prosseguir. Tivemos aqui a nossa companheira Filipeto, né? Mas eu acho que... A Sula. Beijo para a Sula. Que continuamos para que em outro momento possamos explorar os desdobramentos do conflito e eu sugeriria a própria permanência do conflito hoje, né? E como ele é resgatado, Perfeito. Inclusive na simbologia do MST, por exemplo, e tudo. Isso. Deixa eu só lembrar aqui que eu obtive aqui o link que eu procurei aqui no YouTube. Se alguém quiser ver o filme A Maravilha do Século, nesse link está de graça, mas eles também vendem, o YouTube também vende ou aluga o filme
Não sei se tem diferença na qualidade, não pude conferir isso. De toda maneira, nesse link é de graça. E mostrar novamente a capa do livro. Deixa eu recomendar um outro também, Sávio. Se chama Terra Cabocla. Esse está aberto no YouTube, tá? Terra Cabocla, da mesma diretora, da Márcia Paraíso. É um documentário muito interessante, porque ele entrevista famílias de remanescentes do contestado, pesquisadores e tal, e faz até um link com a situação do território hoje ainda, sabe? Achei muito bem feito esse. Né? Também está no YouTube. Né? Mas eu fico à disposição de vocês para outros eventos aí, à vontade. Né? Agradeço de o convite e mando também um abraço ao professor Pedro Lima Vasconcelos. Então, tem certos saberes que vibram, né? Eu aprendi isso com o professor Paulo Berzotti aqui. Quando o saber vibra dentro da pessoa, é outra dimensão, né? Então, é muito evidente, né, o quanto isso tudo lhe diz respeito e isso vem, né? Isso chega para a gente. Vamos combinar assim, a gente tem os contatos, a gente vai afinando tudo isso, né? Agora, é fundamental a presença aqui, né, do Paulo e do Crisanto. Paramos em 14, hein? Paramos em 14. Vamos mostrar novamente a capa do livro Lideranças do Contestado? Para novamente indicar aqui, ó. Vai na nossa frente mesmo aqui, ó. Lideranças do Contestado. Então, a todos e todas que nos acompanham, há documentários, entrevistas com o professor Paulo no YouTube, há várias, né? E pela editora da Unicamp, Lideranças do Contestado. Estamos indicando a editora da Unicamp enquanto não sai o livro pela Cotter. Aliás, além de editora, eu tenho a honra de ter sido publicado pela Unicamp também, né? Muito bacana. Claro, a edição da Ilíada. A edição da Ilíada, é isso aí. Aliás, a Ilíada tem muito a ver com o Contestado. Né? Bom, gente, acho que a gente precisa realmente terminar. Eu quero recomendar para quem estiver nos assistindo aqui, vai ter o Esquerdão News agora, o nosso novo canal parceiro aqui do Leonardo Stoppa. Então, começa às 22h45 no Esquerdão News, porque hoje a política odierna aí ficou de hoje ficou de fora, porque, né, não poderíamos abrir mão de ouvir o professor. Normalmente a gente discute aqui as notícias do dia, né, mas então eu vou transferir isso aí para o colega aí, Leonardo Stoppa, quem puder acessar lá o canal Leonardo Stoppa, vai começar o Esquerdão daqui a pouquinho, então. E no mais, me resta aqui encerrar, né, agradecendo demais a todos os aqui presentes, né, o Crisanto, o Paulo, o professor, os dois professores Paulo, na verdade, e especialmente aqui a audiência, né, mas pois não, Paulo. Não, só as despedidas do professor Paulo Pinheiro Machado, né, muito obrigado pela presença, Paulo, suas últimas muito obrigado, palavras. Sávio. Fique à vontade, se quiser fazer alguma falinha final aí. Eu gostaria que a última palavra fosse sua, aí a gente tira do ar. Bom, muito obrigado. Eu queria agradecer pela oportunidade, pela espaço bom, agradável. Me deixaram falar bastante, né? Obrigado, então, pela gentileza do convite e fico à disposição para outras conversas aí para frente, certo? Forte abraço. Legal. Forte abraço, muito obrigado. Vários amigos aqui, não vamos nem citar para ficar aqui com a palavra do professor. Obrigado, Paulo, obrigado, Crisanto, obrigado, professor, obrigado, audiência. Amanhã, às 21h, tem mais Resistência em Debate. Maravilha.